parágrafo 287 da nossa catequese com o Papa Francisco, que diz assim, vamos lá, nós paramos ali na metade do parágrafo, né? Vamos lá em a transmissão. A transmissão da fé pressupõe que os pais vivam a experiência real de sonhar, de confiar em Deus, de procurá-lo, de precisar dele. Porque só assim uma geração conta a outra as suas obras de Deus e anunciam as tuas maravilhas. E cada pai contará a seus filhos teus gestos de amor sempre fiel. Isto requer que imploremos a ação de Deus nos corações, aonde não podemos chegar. Então veja só, como que funciona essa transmissão da fé? Pressupõe que primeiro os pais vivam uma experiência real, de confiar em Deus. Se os pais não demonstram isso na prática, confiando em Deus, também os filhos terão uma dificuldade. Depois, olha, nós falamos ainda de confiar, falamos de procurá-lo. Onde nós procuramos Deus? Nos sacramentos, nas orações. Então é necessário procurar Deus. Depois ainda, falamos também de precisarmos de Deus. Isso vai fazer com que uma geração, como lembra o salmista e também o profeta Isaías, uma geração vai passando a outra. As maravilhas de Deus, esta confiança em Deus, mas também, veja só, isso não significa que a transmissão da fé depende somente do pai. O pai, a mãe, a família, eles lançam a semente. Isso é uma coisa, um detalhe importante que nós precisamos entender. Nós lançamos a semente. Mas quem faz a semente crescer é Deus. Por isso, os pais devem rezar pelos filhos. Rezar pelo crescimento na fé. Veja, porque a nossa preocupação como pai, como mãe, e eu acho justa, é que os pais, os pais se preocupam, né? Que os filhos, eles tenham um bom estudo, passem num bom vestibular, uma boa universidade, façam um bom curso, tenham um bom emprego, depois tenham dinheiro e assim. Veja que a preocupação principal acaba sendo a formação profissional. E esquecemos da formação religiosa, que é tão importante quanto. Quantos pais que depois, num determinado momento da vida, se arrependem de que a única herança que deixaram era uma herança material. Deixaram casa, deixaram carro. Como eu falei, eu acho justo nós nos preocuparmos com essas coisas. Mas não podemos deixar de lado também esta formação para a vida religiosa. Veja que interessante, por que eu estou falando isso? Porque nós falamos aqui de os pais rezarem pelos filhos. E você reza pelo seu filho, você reza o quê? Só pedindo para ele passar no vestibular? Só pedindo para ele ter um bom emprego? Mas e a sua formação religiosa? Os seus sacramentos, a sua vida de fé? Rezamos também? Nem sempre. O grão de mostarda, diz o Papa aqui, o grão de mostarda, semente tão pequenina, mostra-se transforma-se em um grande arbusto. E deste modo, reconhecemos a desproporção entre a ação e o seu efeito. Sabemos assim, diz o Papa, que não somos proprietários do dom, mas seus solícitos administradores. O dom não é meu, o dom é de Deus. Nós somos apenas administradores desta graça de Deus, desta força que vem de Deus. Entretanto, o nosso esforço criativo é uma oferta que nos permite colaborar com a iniciativa divina. Então é a nossa parte, o nosso esforço criativo. Olha que interessante, eu gosto muito dessa palavra, criatividade. Como que eu posso, de forma criativa, levar os meus filhos mais próximos a Deus? Então eu preciso usar da criatividade.
junto com o meu esforço criativo, a iniciativa divina. Eu preciso estar aberto também a essa ação de Deus. Por isso, diz o Papa, tenha-se o cuidado de valorizar os casais, as mães e os pais, como protagonistas ativos da catequese. O que é o protagonista? O protagonista é o personagem principal. Pais e mães devem, então, se esforçar para serem protagonistas ativos, os principais responsáveis, mas não só do papel, eu fiz a matrícula do meu filho na catequese. Isso não é ser um catequista que é protagonista ativo. Porque isso é uma obrigação, é algo simples. Ser um protagonista ativo é poder fazer catequese na prática com o filho. O Papa diz assim, a catequese familiar serve de grande ajuda. Catequese familiar é a catequese que acontece dentro da família e a catequese da paróquia que envolve a família. Ela serve, diz o Papa, de grande ajuda como um método eficaz para formar os jovens pais e para os tornar conscientes de sua missão de evangelizadores da própria família. Então casar, tem gente que diz assim, quem casa quer casa. Eu acho que quem casa quer muito mais do que só casa. Tem muitos casais que tem casa, tem apartamento, tem um monte de coisa, mas o matrimônio já não existe mais. Então o casal quer muito mais do que só a casa. Que é uma edificação, uma construção de vida, de respeito, de amor, de doação. Você já percebeu que nas promessas do matrimônio, quando o casal faz o consentimento, não fala nada de casa e de construção, mas fala de eu prometo amar-te, respeitar-te, ser fiel, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não estou dizendo que não deve ser, olha, novamente, né? Não estou dizendo que não deve ser uma preocupação do casal ter a casa. Estou dizendo que não deve ser a única e a principal. Quem casa, quer casa, mas também quer amor, quer respeito, quer dignidade, quer carinho, quer afeto. É disso que se faz um casamento. É com todos esses elementos, né? Os elementos que compõem este ingrediente chamado família, chamado lar, chamado casa, chamada igreja doméstica, onde os pais são os principais evangelizadores da própria família.